Boa noite a todos. É reconfortante estarmos no bom caminho. E na noite de hoje vamos conversar um pouco com vocês a respeito do tema A Carne Fraca. Acredito que vocês já ouviram esse termo, não é verdade? E ele está inserido inclusive no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, na qual a gente pretende, então, fazer algum comentário com vocês. Inclusive, se vocês observarem, essa ilustração é das máscaras do Carnaval em Veneza, que é muito tradicional e famoso também, mas também representa a persona. O que é persona? Eram máscaras utilizadas na Grécia Antiga, no teatro, onde os artistas colocavam as máscaras para representar um personagem. E daí que vem o termo persona, personalidade. Então vamos falar um pouquinho sobre as máscaras que às vezes nós utilizamos. Muito bem. Então, essa expressão, a carne fraca, ela pode ser vista, encarada como três caminhos. Como uma verdade, que nós vamos tecer à luz da ciência espírita, um desculpismo, que é, na maioria das vezes, como nós a utilizamos, e um marco, como também a doutrina dos espíritos nos incita a refletir. Muito bem, assim, por que é uma verdade? A carne é fraca. Porque ela é destituída, a carne é destituída de pensamento e vontade. Então, o pensar e o sentir não é do corpo humano, não é do coração quanto o sentimento e nem do cérebro quanto a inteligência. Nós dizemos que, fazendo uma analogia, como um computador. O aparelho é o hardware, né? Então, o cérebro, o coração, os membros. E o espírito é o software, ou seja, é o programa. Se nós tivermos o aparelho sem um programa, ele não vai fazer nada. Percebem? Então, quando nós sentimos, quando nós pensamos, na realidade é o espírito que está a pensar. É o espírito que está a sentir e ele vai se manifestar na dimensão física através desta máquina biológica. Perfeito? Não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Claro. Imaginemos um veículo e o seu condutor. O veículo não pode chegar e estar acima da vontade do motorista. O veículo não vai chegar assim, vamos parar naquele posto, tomar um pouco de gasolina aditivada. Né? Não faz isso. É o condutor que ele vai utilizar do veículo para facilitar a sua locomoção, o seu transporte. Né? Pois bem, então, todas esses grilhões que nos prendem, vícios, mazelas, hábitos, costumes, são próprios do espírito. A matéria, o corpo, ele vai manifestar a vontade do espírito, certo? Assim, o espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto. O que nós queremos dizer com isso que está no livro O Céu e o Inferno? Então, se a pessoa tem, uma impulsividade,
um imediatismo, a pessoa é um pouco raivosa ou calma. É o espírito que é assim, e este então vai passar os comandos para este corpo, e o corpo vai exteriorizar estes caracteres. Certo? Desta forma, se a pessoa é instintivamente, né, briguenta, provocadora, é o seu espírito que está nesta condição. Vamos sempre fazer a analogia com o veículo e o motorista, o veículo e o condutor. O veículo simplesmente vai fazer aquilo que o motorista determinar, nada mais do que isso. Assim, liberto dos instintos da bestialidade, o espírito elabora um corpo que não é mais um tirano da sua aspiração para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais viver para comer. Percebem? Então, enquanto o espírito é imaturo, enquanto o espírito está nos seus primeiros estágios evolutivos, ele não tem condições de se assenhorar do corpo e ter pleno domínio do mesmo. Então, por esta razão, muitas vezes, o corpo físico, por ser uma máquina, ele necessita de combustível, ele necessita de repouso, ele necessita de reparos. E às vezes essas necessidades ultrapassam o grau de comando do espírito. E é por isso que nós, na frase final, né, a gente diz justamente que o homem passa a comer para viver, ou seja, o corpo necessita de combustível, por isso que lhe é dado o alimento que é necessário. Quando ultrapassamos os limites da necessidade, aí vai gerar os diversos problemas do aparelho digestivo. Desde as gastrite, as dispepsia, né, os problemas de obesidade, os problemas de pressão alta, hipertensão e por aí vai. Mas por quê? Porque o espírito não tem ainda comando sobre aquele corpo. E aí faz com que o corpo passe a prevalecer. Sempre eu peço até desculpa de ser repetitivo, mas vamos mais uma vez lembrar do motorista. Quando nós acabamos de tirar a carteira de habilitação, a gente apanha um pouco para dirigir, não é? A gente às vezes erra uma marcha, acelera mais do que deve, freia abruptamente. Por quê? Porque ainda não temos o domínio devido. Mas tão logo a gente vá se capacitando, a gente dirige automaticamente. A gente dirige sem pensar nos comandos, eles ocorrem naturalmente. Assim é o espírito em relação ao corpo. E é dessa forma que nós deveríamos entender a razão pela qual somos revestidos deste veículo carnal para podermos transitar no plano físico. Certo? Muito bem. Ainda dentro da ciência espírita, é uma verdade que a carne é fraca. Por quê? A expressão a carne é fraca será sempre entendida como verdadeira quando o homem espírito, ou seja, aquele espírito, né, que está dentro daquele homem, o homem espírito, né, que a enunciar tiver consciência da sua natureza constitutiva, sobrepondo o espírito ao corpo, ou seja, entendermos qual a razão pela qual estamos no plano físico. Nós estamos aqui com um compromisso, como uma missão. Todos nós temos uma missão, né? Ou seja, trabalhar as nossas imperfeições,
reparar os equívocos das experiências passadas e dar continuidade ao desenvolvimento do intelecto, desenvolvendo também a moralidade. É por isso que aqui estamos. Esta é a razão pela qual nos utilizamos desta vestimenta. Esta é a razão pela qual estamos lotados, exatamente na família ideal para a nossa necessidade, a profissão, o vínculo social, o vínculo religioso e assim por diante. Por isso que nós não devemos, muitas vezes, nos alterarmos, nos rebelarmos pela família na qual fazemos parte, pela profissão que executamos, pelo meio social que desfrutamos. É um equívoco, porque nós estamos vestidos nesta matéria justamente para, através do relacionamento e das oportunidades, podermos avançar, avançar e avançar sempre. Então, quando nós temos ciência que o corpo é mero instrumento, ferramenta de trabalho, veículo de locomoção do espírito na matéria, devemos, por estas razões, claro, preservá-lo, cuidar, porque é um empréstimo. E quando nós pegamos algo emprestado, nós temos até um cuidado maior do que quando aquilo nos pertence, que devemos devolver. Claro que haveremos de devolver com os desgastes natural do tempo, porque o corpo tem um ciclo de vida. Então é natural que vamos entregá-lo nas melhores condições que deve ser entregue. Mas as experiências auferidas durante este empréstimo é o tesouro espiritual do qual Jesus nos fala e anuncia. É o que nós fizemos nesse período que aqui estivemos, que vai contabilizar o nosso grau evolutivo. Certo? Por esta razão, quando há uma distorção nesse sentido, nesse mérito das coisas, a gente começa a nos equivocarmos. É como aquele dono do veículo que de repente fica polindo o carro, encerando, tirando o pozinho, lavando todo dia, deixa na garagem. Aí de repente a esposa precisa sair com o carro ou que possa levá-la até o mercado e falar: hoje não dá, está chovendo, vai sujar meu carro. Acho que vocês já ouviram isso, né? Principalmente as senhoras, não é verdade? Tem gente que acha que passa mais carinho no carro do que na própria esposa, não é? Então, aí que é o equívoco, porque a pessoa fica presa, refém de algo que é para facilitar o quê? O seu deslocamento. Perde a razão do carro. O carro o que é? Um transporte. E assim, por analogia, o nosso corpo. Então, muitas vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso corpo, e aí a gente se preocupa e a gente põe espelho para todo lado no quarto, né? Para ver de frente, de lado, de cima, embaixo. Aí a gente já levanta de manhã, toma aquela sequência de vitaminas, vai para a academia, não é verdade? Aí a gente se preocupa com a roupa, com tudo. E eu já uma vez eu falei: mulher, então, com os pés, né? É uma coisa interessante, porque a quantidade de calçado que elas têm, não é verdade? Né? Eu digo que lá em casa, minha esposa e minha filha é uma centopeia, porque tem um monte de patinha, de pezinho que precisa de calçado. E interessante, nunca tem. Não é verdade? Nunca tem. O carnezinho meu, da Passarela, da Zero, da Carmen Stefano, não acaba. A pessoa, quando chega, ela fala: opa,
vamos garantir o mês aí, vamos fechar o balanço no positivo. Chegou o Wagner com a esposa e a filha. Mas aí perde a razão, nós estamos aqui para transitar o espírito, e não para cuidar apenas do físico, gente, né? Muito bem. Então é uma verdade em todo esse sentido. É isso que a doutrina nos ensina. Aqui estamos de passagem. O plano físico não é a nossa morada original e nem definitiva. É uma transição. E temos um compromisso a fazer, que é justamente trabalhar o espírito. E às vezes nós deixamos de fazer o essencial, que é esse processo de aprimoramento do espírito, e aí então a gente começa a ter desculpas, porque não cumprimos as nossas tarefas. Então passa a ser um desculpismo, uma desculpa, né? Por quê? Ser condescendente com suas próprias faltas, ter sempre um discurso pronto para se auto-justificar. Desculpas que damos a nós mesmos ou ao próximo. Então é aquela situação, né? Que nem a pessoa vai lá no trabalho. Aí ela trabalha 6, 8 horas por dia. Está fazendo greve porque quer diminuir a jornada de trabalho, porque trabalha muito. Só que ela chega no trabalho, leva no mínimo uns 40 minutos para o computador estar pronto. Eu acho que o computador dessas pessoas é a manivela, ou tem que dar corda, porque demora muito. Quando o computador já está pronto para suas atividades, a pessoa está na hora do cafezinho. Vamos lá no cafezinho, gente. Aí conversa, põe a fofoca em dia, aquela coisa toda. Aí chega para trabalhar. Aí nós vamos arrumar, né, as pastas, as tarefas. Aí já vem a hora do almoço. A hora do almoço tem que cuidar do corpo, gente. Aí a gente almoça, daí depois 2 horas de almoço. Aí chega à tarde, a gente já está cansado, não é verdade? Porque já trabalhamos muito. Aí a gente começa a redigir, aí vem o colega e fala, vamos tomar um cafezinho? Vamos conversar um pouquinho? E aí acaba o dia. Não cumprimos a nossa obrigação. E ainda reclamamos. E se cobrado pelo chefe, ainda nós nos revoltamos. Que é isso? Isso é uma escravidão, isso é uma tirania. E a vida nos dá também essas oportunidades de crescimento. Mas nós não observamos as oportunidades do dia a dia. Os convites ao aprimoramento, quer da intelectualidade, quer da oportunidade de você ser gentil, educado, caridoso. Porque nós estamos sempre perdendo horas, parece, né? E não sei porquê. Sempre assim. E aí o que acontece? A gente começa a se desculpar. Ah, eu cheguei atrasado, não é porque eu fiquei um pouquinho mais na cama, é por causa do semáforo, que eu briguei com o rapaz que estava lá na frente, ele não deixou eu ultrapassar, eu dei seta e ele não viu, onde se viu, e aí sai aquela briga, aquelas coisas, e a gente sempre está a desculpar. Ah, eu sou nervoso assim, que justo hoje a minha sogra foi me visitar, eu estava certo que eu ia ter sossego, lá vem a velha me visitar, e aí a gente, né? Ou seja, gente, sempre estamos a querer justificar o injustificável. Deixamos passar uma existência. Muitas vezes, e os mentores amigos nos dizem que, infelizmente, pouco se aproveita numa existência. Existem irmãos, existem experiências que a pessoa tem múltiplas existências para pouco caminhar espiritualmente. Mas por quê? Porque de repente ela não faz aquilo pela qual ela encarnou, para se ocupar com o corpo, para se ocupar, né, com outros atrativos,
Vocês já pararam para pensar o tempo que se gasta no WhatsApp, no Face, no Instagram? Vocês já pararam para pensar? E depois a gente fala, nossa, e agora? Já voou o tempo. E a gente não faz nada. Depois a gente vai em terapia de grupo, a gente se reúne em rodinha para conversar. Oi, boa noite, meu nome é Wagner. Ah, e o seu? Ah, o seu é Joaquim. E o seu é Maria. Ah, então estamos aqui para conversar. Porque a minha vida é tão, eu sou tão assim isolado. Mas por que você está isolado? Por que você não é sociável? Porque você está frente a frente àquela imagem, aquele aparelhinho. E depois a gente vai fazer terapia de grupo. A gente fica o dia inteiro sentado. Hoje, a televisão que não tiver controle remoto, a gente nem compra. Depois o que a gente faz? Vamos para a academia malhar. Daí a gente fica numa esteira, correndo 40 minutos, 50 minutos, mas depois você fala assim, você não quer ir até o mercado comprar uma coisa? Sem carro eu não vou. Não é um paradoxo? Então veja como de repente nós estamos caminhando para um complexo de culpas e desculpas. E deixamos de ter atividades proativas e atividades que nos façam crescer enquanto pessoa, enquanto indivíduos, ou seja, enquanto espírito. Pois bem, assim, a carne é fraca e é um desculpismo, porque a gente às vezes não resiste a essas tentações. A pessoa fala, é o vício do jogo, do cigarro, da bebida, da sensualidade, né? E aí vem os gordinhos de segunda-feira. Não sei porque eu tenho uma bronca com gordinho. Também não entendi a risada. Mas todo gordinho, o que ele fala? Bom, eu não sou gordo, eu tenho osso largo. Vocês já viram isso? É o tal do desculpismo. Eu tenho osso largo. Sou forte. Deve ser mesmo, para carregar 20, 30 quilos a mais, né? Eu vou começar regime. Segunda-feira, né? Aí o que acontece? Chega, então, hoje já é terça, mas chega fim de semana, a gente come tudo que tem direito, bebe tudo que tem direito, porque segunda-feira começa o regime, não é assim? Aí chega o tal da segunda-feira, que dificuldade de levantar. A gente abre um olho e fala, não é terça, não, já não passou a segunda? Porque o gordinho gosta de querer se enganar. Aí ele começa de manhã, toma uma xícara de chá, uma torradinha, vai trabalhar. Começa a brigar já com o colega, porque está com fome. Aí a colega traz um bolo para as pessoas comerem na sessão. Aí o gordinho fica mais nervoso. Vai almoçar 2 folhas de alface, 3 colheres... quando tem essas medidas, então... Aí, não é verdade? Já pensou comer 3 colheres de arroz, uma conchinha de caldo de feijão, um bife que você olha assim e fala, não é possível. Eu pensei que ia comer um peru, eu estou comendo um passarinho aqui. Bom, chega no fim do dia, o que acontece? Invariavelmente. Abre a geladeira e fala, segunda-feira que vem eu começo. E come tudo de novo. Né? Então, o tal do desculpismo. Por isso, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Essa que é a realidade. O corpo é uma máquina. Ela vai simplesmente responder aos comandos. Mas se você traz na mente, né, a necessidade de comer, a necessidade de beber, de fumar, não tem por onde. Né?
E é como a pessoa está nervosa e fala, eu preciso fumar. Porque quando eu fumo, parece que, tirando a nicotina que vai para a circulação e ativa todo o sistema nervoso, né, tem até um complexo lá na primeira infância, né, na qual a pessoa ela se lembra do período que ela estava sendo amamentada pela mãe. Então isso chama-se na psicologia, na ciência médica, de fixação na fase oral. Ou seja, quando é criança, ele tem o aconchego, a proteção, a alimentação, certo? E é quando ele então amamentava-se. O meio dele se comunicar com o exterior é através da alimentação, por isso que o neném leva tudo à boca. Lá na frente, torna-se adulto, começa a ter que enfrentar a realidade pela qual está encarnado. E por não ter um espírito determinado em lapidar o seu espírito, então o que ele faz? Às vezes, num mecanismo de defesa, ele volta inconscientemente àquela fase que ele mamava, e é claro que ele não vai poder chegar para coitadinha da avózinha e falar, deixa eu dar uma mamar, lembrar quando eu era criança. Não dá. Pegar uma mamadeira e tomar também não consegue, né? Vai ficar meio esquisito, né? Um homem de uns 50, 55 anos usar mamadeira. O que ele faz? Usa o cigarro. Então o cigarro é a mamadeira, é o seio materno. Por isso que quando ele fuma, ele fala, agora estou calmo, porque psicologicamente ele voltou na fase oral. Mas isso é uma explicação científica, mas o espírito precisa vencer isso. Por isso que nós, espíritos que somos, reencarnamos sucessivamente para que, diante da matéria que nos faz fraquejar, tenhamos força de resistir e vencer. Por esta razão que nós precisamos, cada um de nós, dentro da sua realidade, nós temos que trabalhar aquilo que são fragilidades do espírito. Então, quem traz certas fragilidades, a vida física vai propiciar condições sempre dele se deparar com situações de enfrentamento. E é por isso que a existência física, ela é árdua, mas, se bem aproveitada, ela nos dá grande impulso para a nossa evolução. Por isso que estamos encarnados. Por isso que nós temos as diferentes necessidades, adversidades, obstáculos a serem vencidos. É por isso que nascemos, às vezes, numa família onde nós temos sempre o contraditório, mas existe ali um mecanismo para o seu burilamento. O mesmo se dá nos diferentes segmentos de relacionamento humano. Agora, se nós nos mantivermos fracos, será uma existência perdida. E como a gente não aceita perder, então nós usamos de desculpa. A carne é fraca, eu não resisti. A vontade foi maior. Ou seja, o trabalho ficou por ser feito. Muito bem. Ainda é um desculpismo. Então, um espírito, por exemplo, que ele é irascível, que ele é irado, que ele é tenso, não é isso? Ele é assim. Deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, quer dizer, ele tem o temperamento irascível, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. Ou seja, falar assim, eu sou nervoso, porque meu corpo, meu físico, a minha tireoide, aí começa, suprarrenal, sei lá o quê, que me faz assim. Não é bem assim. E nem aquela coisa, eu sou nervoso que nem meu pai. Essas características não se transferem por hereditariedade. Isso chama-se afinidade. Afinidade. São espíritos afins que trazem perfis semelhantes.
Por isso que trazem tendências, hábitos, costumes similares. Mas nós não transferimos para os nossos filhos comportamentos próprios do espírito. Então isso é um desculpismo. Percebe? Falar assim, eu estou assim, tem gente que fala assim, eu estou nervoso porque minha pressão deve estar alta. Não. A pressão ficou alta é consequência, porque você é nervoso. Você estimulou, né, as glândulas do corpo, elas liberaram os seus hormônios, aceleraram a circulação, reteve sal e, consequentemente, retenção hídrica, a pressão subiu, fruto do seu desequilíbrio psíquico, ou seja, espiritual. Aí a gente quer dizer o contrário. Não, a pressão alta que me deixou nervoso. A diabetes que me descompensou. Não, você que tem diabetes e não seguiu, né, o tratamento que é a dieta, o uso da medicação, ela se desequilibrou porque você não fez o dever de casa e você teve as consequências de uma diabetes descontrolada. Então a gente não pode inverter, né, e com isso responsabilizar o efeito. Temos que responsabilizar a causa, e a causa reside em nós, espíritos que somos. Certo? Muito bem. Então, um espírito também preguiçoso e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativa ao seu caráter. Sabe aquela pessoa sempre devagar, aquela pessoa que não... difícil para levantar. Você já viu a pessoa falar assim, eu tenho que dormir 10 horas por dia, porque senão eu acordo mal. Para a nossa faixa etária, que somos jovens, né, tirando a Célia, que já tem uma certa idade, 6 horas para nós já está bom. 6 horas de sono é suficiente. Eu já falei aqui em outra oportunidade que no nosso lar divide-se o período do dia 24 horas em 3 períodos. 8 horas de trabalho, 8 horas de aprimoramento espiritual, estudo, coisa semelhante, e 8 horas para cuidado do perispírito, que é dormir, comer, se higienizar. Tem gente que quer, no trabalho, almoço 2 horas. Mais 1 hora de cafezinho, banho de 7, 8 horas, e tem que dormir 10 por dia, quer dizer, o que sobra para ele? Sabe o que sobra? Isso aqui. Olha lá. O dia hoje está bom para, ele levanta, olha, fazer nada, e volta a dormir. Percebe? E é interessante, porque o corpo responde. O corpo é uma máquina que vai responder ao comando. Se nós ficarmos o domingo, domingo é um dia, né? A gente já acorda e fala, hoje eu não quero fazer nada. Já a semana inteira não faz. Eu pergunto aos senhores, vocês ajudam a lavar a louça para a esposa? Arrumam a cama? Gente, olha, a espiritualidade está vendo. A espiritualidade está ouvindo, né? Aí chega domingo, fala, hoje eu não faço nada. Almoça fartamente, fica com a barriguinha mais ou menos assim. Aí senta na frente da televisão. Só vai sair da televisão quando acabar o Fantástico. Pergunto, como que nós estamos no final do dia? Irritados e com o corpo cansado. Vocês já perceberam isso? Já perceberam? Por quê? Porque todo o sistema imunológico e glandular foi desativado. O corpo ficou em stand-by. Aí quando você volta à atividade, você está com o corpo todo enrijecido. O inverso, vocês também já experimentaram. Se vocês fizerem uma atividade física, vão à academia, por exemplo, voltam, tomam um banho, depois do banho, assim, o que acontece?
A pessoa sente uma energia, uma disposição que fala, hoje o dia é meu. Por quê? Após a atividade física, o cérebro libera uma substância chamada endorfina. E essa endorfina dá a sensação de prazer e dá a sensação de vigor, de ânimo, de disposição. Por isso, recomenda-se a atividade física no período da manhã. Pessoas que, por necessidade, fazem à noite, às vezes elas têm problema depois para dormir, porque libera-se muita endorfina e ela fica com o sistema nervoso excitado, e aí ela não pega no sono. Então o corpo respondeu o quê? A vontade do espírito. Quer ficar o dia inteiro deitado? Você vai ficar mal-humorado. Você quer fazer atividade física? Você vai ficar com mais disposição, mais ânimo. Muito bem. Visto essas duas realidades, né, que é uma verdade e um desculpismo, porém, o que a doutrina dos espíritos nos diz? Que devemos utilizar esta condição nossa de espírito como um marco. Por que um marco? O espírito não pode, por mais que tente, nem por mais que forte que seja, esse é o seu desejo, mentir, enganar a si mesmo. Não é verdade? Porque lá no fundo, a gente sabe que não está certo. A gente sabe que está desperdiçando tempo. Sabemos que estamos desperdiçando energia e tantas coisas mais. Aí o que acontece? O nosso espírito, né? Ele traz a centelha divina, que é a consciência. E por mais que queiramos não ouvi-la, ela vai sempre, né, reclamar, né, o que deveríamos fazer, como aproveitar aquele momento, aquela oportunidade. Porque, preste atenção, um dia é diferente do outro, por mais que queiramos que seja igual. Porque são sempre novas oportunidades. Não consegui realizar ontem, ou tive convites e não percebi, outros convites surgirão para que eu possa desenvolver a mesma intenção, que é a evolução sempre nossa. Então, não adianta a gente querer enganar nós mesmos. A gente pode enganar os outros. Nós podemos, como no início da nossa preleção, usar as máscaras, né? De estar bem, de estar feliz, de ser espertos. Mas, quando cai a máscara, a gente percebe realmente no que somos, né? Ou no que nos reduzimos. Assim, fracassa aquele que, no falso advogado de defesa, quando evocamos pelo nome a carne é fraca. Não vamos nos desculpar mais. Vamos, e aí a razão por que um marco? Vamos fazer uma autoanálise. Vamos não ter receio de nos posicionarmos perante a evolução. O importante é nós definirmos o nosso posicionamento. Se eu estou mais atrás ou mais à frente de A, B ou C, não importa. O que importa é definir aonde eu estou e para onde eu devo ir, que é a nossa perfeição. Então, o que devo fazer? O que devo corrigir? Aonde devo ser mais perseverante? Aonde devo descobrir novos horizontes? E quando assim nós nos colocamos à disposição, a família espiritual, isso vocês veem no Livro dos Espíritos, que são nossos entes familiares, são o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, o mentor da cidade, o mentor do país, e assim vai conspirar em nosso favor. Quando nós nos colocamos à disposição,
surgirá logo em seguida convites, oportunidades. Agora, se a gente utilizar do desculpismo, eu sou novo ainda, eu não tenho experiência, eu preciso esperar um pouco mais, aí nós perdemos chances de crescimento. Vamos deixar de ter o marco decisório do homem velho para o homem novo, né? E na doutrina dos espíritos seria a reforma íntima. Assim, nós temos que saber qual advogado nós vamos querer ouvir. Aquele que fala, não, você é novo, você não tem experiência, deixa para lá, não vai perder tempo. Ou aquele que vai nos estimular a crescer, a participar, a compartilhar, a dividir para multiplicar. Muito bem. Então, hoje, está plenamente reconhecido que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. É o que eu acabei de dizer. Se nós exercitarmos a musculatura, elas vão se desenvolver. Mas se nada fizermos, ela vai atrofiar. Percebem? Se nós ativarmos o cérebro a pensar, a raciocinar, nós teremos mais conexões cerebrais, né, dos axônios, dos neurônios, para que possa, então, a mente estar sempre em atividade. E o interessante nisso que a ciência diz, a ciência dos homens, mas a ciência espírita nos fala que no atual momento já estamos moldando o nosso próximo corpo físico. Porque da forma que nós conduzimos a nossa vida, vai impactando no perispírito, vai moldando o perispírito, e o perispírito é uma forma. Então, se eu sou uma pessoa que gosto de ler, estudar, refletir, analisar, eu estou criando um cérebro mais ativo para a próxima existência. Se eu sou uma pessoa que de repente eu pouco durmo, descanso, exijo demais do corpo, eu vou estar criando um corpo fragilizado. Então, o que vem a ser as doenças que nós trazemos? É justamente as manifestações das impressões de existências passadas. Já estamos moldando o nosso próximo corpo. Então, a pessoa fala assim, na próxima existência, eu queria ser inteligente que nem você. Ótimo. Então, vamos começar a ler, estudar, raciocinar. Mas não adianta ficar lendo gibi, fazendo palavra cruzada, né? Aí não dá certo. Percebem? Então, isso que a ciência fala do nosso corpo, em termos imediatista, temos que pensar um pouco mais além e cuidarmos dessa realidade. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Então, este corpo que hoje você tem, não reclame dele, porque foi você que forjou desta forma, com as suas qualidades e com as suas necessidades. Você que forjou, você foi o artífice. Assim, o espírito é o artista do próprio corpo. É ele que vai moldar, né? Por ele talhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Nós estamos a esculpir o nosso próximo corpo. Nós estamos a esculpir o nosso próprio corpo nos próximos anos. Porque se de repente eu não souber frear
aquele instinto da bebida, eu vou danificar meu fígado. E depois, se eu apresentar cirrose ou câncer hepático, eu vou reclamar de quem? Da 51 que fez uma pinga ruim? Né? Percebem? Muito bem. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criação distintas para ser o resultado do trabalho espiritual. Então, hoje, se nós temos este corpo, se nós temos essas características, é fruto de existências de evolução da espécie, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Então, aqui nós temos um exemplo do homem primitivo, cujas características, ele tinha a pele espessa, pelos também espessos e de grande quantidade, porque não utilizava-se de roupas. Quando ele passa a introduzir o vestiário nos seus hábitos, através das peles dos animais, posteriormente tecendo a sua vestimenta, ele vai fazendo com que a sua pele vai ficando mais delgada, fina, e os pelos deixam de ser grossos, passam a ser finos, e vai perdendo a pilificação. Por favor, aqueles que têm pouco cabelo, não se sintam evoluídos. Né? Senão vai falar, eu sou carequinho, então eu já estou mais evoluído. Não, calma, né? Mas esta é uma realidade. Assim como o tamanho do cérebro, né? À medida em que o homem começa a ter habilidades finas e utiliza do intelecto para prover suas necessidades, vai aumentando o seu tamanho. E ainda assim utilizamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Tá? Então, como é dito aqui, isso aqui, num tempo maior, a gente consegue ver essa diferença. Mas lembrem-se que a cada existência estamos a moldar o nosso próximo corpo. Assim, se faz necessário uma autoanálise para se posicionar perante sua evolução espiritual e, a partir da sua constatação evolutiva, empreender todos os esforços para dar continuidade ao seu crescimento. Nós nascemos simples e ingênuos e atingiremos a perfectibilidade. Isso graças ao trabalho individual. Mas temos que trabalhar. Se nós retardarmos o trabalho, demandará mais tempo que nós mesmos estaremos impondo a nós. Então, a responsabilidade moral dos atos da vida devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Então, à medida que ele vai evoluindo, ele vai criando responsabilidade e, com isso, ele vai moldando o sentimento. O sentimento sempre é uma resultante do desenvolvimento intelectual. A pessoa ela é instintiva, começa a racionalizar as coisas, começa a refletir, e essa reflexão, mudando seus hábitos, cria uma nova forma, novas atitudes que nós chamamos de moralidade. Quanto mais esclarecido for, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Por isso, quanto mais aprendemos, nós vamos tendo referências do que é certo e o que é errado. E Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar do quê? Da ignorância. Do primitivismo, né? Conclusão, gente. Desculpa o horário. A expressão a carne é fraca será sempre entendida como verdadeira quando o homem espírito que a enunciar tiver consciência da sua natureza constitutiva, sobrepondo o espírito ao corpo. É esta a razão que a doutrina nos ensina.
a razão pela qual aqui estamos, enfrentar as adversidades, conquistar os valores, as virtudes, lapidar as imperfeições que ainda trazemos. Mas será sempre entendida como falsa quando o espírito homem, quer dizer, quando o espírito homem, sabe, o espírito assim, espertalhão, que quer se justificar, que quer se desculpar, se deixar conduzir inconscientemente pelos instintos asselvajados oriundos da carne. Então, queridos amigos, era mais ou menos essa ideia que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão sobre essa expressão que muitos a utilizam. A carne é fraca, por isso que aconteceu assim. Se a carne é fraca, o espírito tem que ser forte. Que Jesus nos abençoe.